Oi, Carlos Alberto, muito bom dia para você, para o Serginho, para o Chico, para todo mundo que acompanha o Redação. Eu estou aqui ao lado do Martim Fernandes, nosso especialista no caso FIFA. Segundo dia de julgamento nessa semana aqui, onde realmente começa o julgamento, né, Sereto? Semana passada foi só a escolha dos 18 jurados. Ontem foi um dia que a gente teve educativo, né? A gente pode dizer assim, porque as duas testemunhas, uma da FIFA e outra um economista, falaram bastante sobre a estrutura das organizações do futebol, como funciona a compra de competições, né? Como se dá o preço para essas competições, então foi bastante educativo. Mas foi também a primeira apresentação, tanto da promotoria, começou com a promotoria, né, os advogados do governo americano, e depois os três advogados, os três réus, no caso José Maria Marim, o Manuel Burga, ex-presidente da Federação Peruana, e o ex-presidente da Conmebol, o Juan Angel Napu. Agora a gente vai destacar aqui, até pedir a ajuda do Martim, a defesa do Marim, que citou mais de 10 vezes o nome do Marco Polo Del Nero, que é o atual presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Já passo a bola para você explicar, até porque nós conversamos com os dois advogados, né, o Charles Tillman, que é o advogado americano, e também o Júlio Barbosa, que é o advogado brasileiro. Por que o nome do presidente da CBF foi tantas vezes citado, Martim? Oi, Joana, bom dia. O advogado americano, né, que se dirigiu aos jurados, ele fez uma metáfora, ele tentou comparar o Marim a uma criança que num jogo de futebol só está ali para completar o time, que estava ali do lado, no parque, no campinho. Colhendo margaridas. Colhendo flores, exato. E aí foi chamado para participar. Alguém que não sabe jogar, que não faz parte do jogo, que quem mandava mesmo, quem ocupava os cargos na FIFA e na Conmebol era o Marco Polo Del Nero e não o Marim. Essa foi a tentativa de convencer os jurados de que o Marim era um inocente, era alguém sem muita... Tava ali, tava vendo, mas não sem tava fazendo malícia, nada. sem maldade, que a pessoa que tomava as decisões no futebol brasileiro era o Marco Polo Del Nero. Depois eles até explicaram pra gente aqui, deram entrevista dizendo, olha, a gente não tá querendo colocar culpa em ninguém, não tá acusando ninguém, a gente só tá dizendo que o Marim não era a pessoa que tomava todas as decisões. Essa foi a primeira tentativa aqui, a primeira apresentação da defesa do Marim aqui no tribunal. Vamos ouvir então o Ju Barbosa, que falou com a gente aqui na saída do tribunal. Hoje foi a abertura, as declarações iniciais pelo governo, as declarações iniciais pelas três defesas sucessivamente, onde foi feita assim uma explicação básica para os jurados a respeito do que é o caso, quais são as provas que serão produzidas e o que eventualmente os jurados ouvirão. Você pode explicar melhor a estratégia da defesa? Porque o Charles Tillman, que é um dos advogados que trabalha no caso também, citou mais de 10 vezes o nome do Marco Polo e disse que a relação entre o Marco Polo e o Marim era muito importante. Você pode explicar isso melhor, Júlio? O Charles Tillman, ele já veio no record, ele disse agora há pouco, e é o que foi dito, que a defesa nossa é a defesa do José Maria Marim. Tudo que o Tillman fez foi dizer que, eventualmente, o José Maria Marim, enquanto presidente da CBF, não era quem ocupou o cargo no Comitê Executivo da FIFA, mas nada mais que isso, nada deve ser lido além disso. E no Na região ali, deu um Miguel ali e tal. pegou um carro. Salve, Tele, ainda bem, Tele. É isso aí. É o seguinte, então um abraço pra você, Ariel Palacios. Muito obrigado pela tua participação aqui. O Ariel, torcedor do Tubarão, do Londrina. É isso aí. Vamos a Londres, Thiago Jorge? Com Marina Isidro. Vamos a Londres porque o Brasil joga lá hoje contra a Inglaterra, seleção do técnico Tite, transmissão do Sport TV. E você acompanha com as reportagens de Marina Isidro. Bom dia, Marina. Bom dia, Sereto, Sérgio, Chico, bom dia a todos que estão vendo a Redação. A gente está aqui na porta de Wembley, né? Daqui a pouquinho tem então Brasil e Inglaterra. Por enquanto o movimento aqui é só de gente que trabalha na área, né? Estuda por aqui, está indo fazer compras, tem um shopping aqui perto, mas daqui a pouco esse cenário aqui vai começar a mudar porque são esperadas mais de 80 mil pessoas aqui no estádio de Wembley. Ingressos esgotados para essa partida em que o Tite vai ter o seu time titular, né? Que vai começar jogando aí com Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda, Marcelo, Casemiro, Paulinho, Renato Augusto, Felipe Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus, tendo Daniel Alves como capitão, né, o 14º capitão
aí na era Tite, ele que gosta de fazer esse tipo de rodízio. E o curioso, Sereto, é que essa seleção que é considerada a ideal, né, essa formação, o Tite só conseguiu ficar em campo com ela durante 36 minutos, desde que ele assumiu. Isso porque sempre teve alguém lesionado ou suspenso, mas agora não, portanto ele começa jogando aí com essa seleção que é considerada, né, a ideal, ou seja, começaria jogando se o Brasil entrasse na Copa do Mundo hoje. Um outro fator que colabora, né, para o clima desse jogo é o fato dele jogar em Wembley, né? Ontem se falou muito, aqui os jogadores falam muito, o templo do futebol, né? Como se fosse comparado ao Maracanã. E mesmo para os jogadores que atuam aqui na Inglaterra, né? Dos convocados, 7 jogam aqui, tem muita gente que nunca esteve em Wembley. O Gabriel Jesus, por exemplo, né? Tá no Manchester City desde o início do ano, vai jogar pela primeira vez em Wembley. Ele contou também da expectativa para atuar aqui, né? Disse que é um estádio muito bonito, com certeza vai ser incrível. Gabriel Jesus, que está muito em alta por aqui. Ele, além de ser o artilheiro da era Tite, né, 8 gols em 12 jogos, foi elogiadíssimo ontem pelo Daniel Alves, que disse que ele vai ser um dos maiores, falou que ele é o novo Ronaldo. Bom, seleção da Inglaterra vem com 7 desfalques, mesmo assim, o técnico Gareth Southgate disse que vai ser um jogo dificílimo, mais difícil ainda do que enfrentar a Alemanha. Time que a Inglaterra enfrentou semana passada em um amistoso, disse que vai ser mais difícil do que jogar contra os atuais campeões mundiais. Sereto. Obrigado, Marina. Isidro vai então fazer as reportagens deste jogo, acompanhando a seleção brasileira. O Luiz Carlos Júnior transmite o jogo com o Lédio Carmona, com o Muricy Ramalho. Toda a equipe do Sport TV, então, acompanhando esse jogão. O Tite, técnico da seleção brasileira, falou sobre a concorrência no time titular. Se você pensa que o time é esse aí, é o ideal, já está definido e tal, mas o Tite pensa em outras possibilidades. Abre aspas. Tem uma competição muito grande aí, na busca de início desses atletas para iniciar. Quando tu pega o William, que tem feito os jogos que tem feito. Quando tu pega Thiago fazendo os jogos que tem feito. Quando tu pega Fernandinho fazendo os jogos que tem feito. Eu falo tanto na seleção quanto nos seus clubes. Porque é minha função acompanhá-los. Talvez eu já acompanhe, falando para a imprensa inglesa, muito mais do que eles imaginam. Então, essa é a nossa... E aí tu segue com o Firmino, tu traz para Ederson, tu traz para Danilo, e aí tem uma série de concorrências fortes. E aí o campo fala. É uma expressão que o Tite gosta de usar, que o campo fala, para falar da concorrência. Ele tem falado já desses jogadores há algum tempo. O William é o 12º jogador, né? Vai entrar em todos os jogos, se não virar titular em algum momento. Ele está brigando com o Paulinho, com o Fernandinho, nessa briga do 12º. O Fernandinho está chegando nessa situação de também levantar o dedinho, pedir posição. Fernandinho tá pedindo passagem e o Renato Augusto pode dançar nessa. Acho que são os dois jogadores, o William e Fernandinho, os mais quase titulares. E ele fala do Thiago Silva também. Curioso que desses 3 nomes citados, com exceção do Thiago Silva, 2 estiveram em campo no 7-1, o William e o Fernandinho. O Fernandinho, inclusive, teve um jogo trágico, né? E o Thiago Silva só não esteve porque foi suspenso no jogo anterior e não pôde jogar. Gostaria também. Eram jogadores que imediatamente ao 7-1 ninguém queria mais. Sabe que eu conversei uns meses atrás com o Tite sobre a história do 7-1. E o Tite, ele considera o 7-1 algo muito importante, né? Que mais do que um trauma, é uma lembrança de como as coisas podem dar errado, né? Então, ele acha que o 7-1 é como se fosse uma luz, assim, que deixasse sempre claro para os jogadores: presta atenção, não deixa nada subir na tua cabeça, tem o 7-1, olha o 7-1. Então, quer dizer, eu acho que ele está tentando usar positivamente. E o fato dele usar sem nenhum problema os jogadores que passaram pela tragédia, eu acho que mostra um pouquinho como ele quer tirar, digamos assim, o peso negativo daquilo e usar mais como um alerta. É difícil, mas é o que ele está tentando fazer. Desse pessoal aí, quem não foi lembrado mais foi o Davi Luiz. Mas aí também tem uma explicação, porque o Tite disse que o Davi Luiz joga em linha de 3, joga com 3 zagueiros no Chelsea, e o Tite não gosta de atuar nesse esquema, ele gosta de jogar em linha de 4. De qualquer maneira, o Davi Luiz
que está jogando bem no Chelsea, não foi lembrado mais. A maldição ficou muito nele. Talvez ele tenha ficado rotulado, né, como o símbolo ali do... Mas pessoal, o Thiago Silva também ficou pelo chororô, cada um ficou à sua maneira. Dante, enfim, todo mundo tem uma história ruim para contar daquele dia, né? E dos jogadores que mais atuaram com a camisa da seleção brasileira, sob o comando do Tite, com exceção do amistoso contra a Chapecoense, né? Com exceção desse amistoso. Jogadores mais utilizados. Dá pra gente tirar um termômetro do que o Tite pensa. O Alisson, 12 jogos. Vai ser o goleiro. O Ederson, um jogo. O Everton, um jogo. O Diego Alves, um jogo. E o Cássio, um jogo. Na verdade, um tempo, né? O Ederson, vamos aguardar um pouco, porque eu acho que vai ser um jogador pra brigar. Pode brigar. Marquinhos, 12 jogos. Miranda, 11 jogos. Thiago Silva, 8 jogos. Rodrigo Caio, 2 jogos. O Gil, um jogo só. Depois o Gil não foi mais chamado. Olha que número interessante esse, né? A gente tem os 2 titulares, o Davi Thiago, Luiz no jogo. O Thiago, digamos assim, quase certo na Copa, e depois, ninguém é de ninguém. A 4ª vaga completamente aberta entre os 4 de baixo. Eu não lembro qual foi o jogo que o Davi Luiz foi chamado, depois o Thiago, você me confirma isso, só para eu tentar lembrar. Daniel Alves, 11 jogos, Marcelo 7, Felipe Luiz 5, Alexandro 4, Fagner 2, Rafinha 2 e Danilo, um jogo. Aí as duas vagas para reserva abertas, né? Renato Augusto, 15 jogos, Felipe Coutinho 14, Paulinho 13, William 14, Fernandinho 11, Casemiro 8, Juliano 6, Douglas Costa 5, Lucas Lima um jogo e Rodriguinho um jogo naquele amistoso, né, contra a Colômbia. Essas vagas do meio-campo se confundem com as vagas do ataque. Isso tem que misturar tudo, né? Porque, teoricamente, até o Neymar seria um meio-campista naquela linha de 3 ali, etc. E ele não aparece aí, ele vai aparecer no próximo quadro. Próximo quadro, que é o de atacantes. Neymar, 12 jogos. Gabriel Jesus, 12 jogos. Firmino, meia dúzia de jogos. Tyson, 5 jogos. Diego Souza, 4 jogos. E Luan, 1 jogo. Eu acho que o Firmino vai mesmo e aí tem mais uma vaga, pelo menos, aberta. O Davi Luiz foi convocado para os amistosos contra Austrália e Argentina. Eu não lembrava e foi utilizado em um dos jogos. O Gabriel Jesus, a gente mostrou aí, tem 12 jogos ao lado do Neymar. Talvez seja essa a grande sacada do Tite, logo em que assumiu a seleção. Pegou o Gabriel Jesus e botou para jogar. Sim. Porque o Dunga convocou o Gabriel Jesus na Copa América do Centenário, mas o Gabriel Jesus não pôde jogar, não me lembro exatamente o motivo, não pôde... visto. Visto, assim, né? Passaporte, alguma coisa assim. Porque o Gabriel Jesus entrou e não saiu mais. Né? A gente precisava de um centroavante... Já define e bota pra jogar, porque... E eu acho que tem algo que precisa ser lembrado também. Quando o Dunga convoca o Gabriel, é um tipo de... É um Gabriel ainda na casca, né? No meio do ano ali, etc. Quando o Gabriel acaba a temporada, ele já é o principal responsável pelo título do Palmeiras, dividido com Moisés, talvez. Já tinha um telefonema, né, com o Guardiola. Já era um outro Gabriel. Já era um Gabriel um pouco diferente, né? Então, aí eu defendo o Dunga. O Dunga não aproveitou direito o Gabriel. Para um pouquinho. Ele convocou o Gabriel. Ele convocou o Gabriel e o Gabriel do meio do ano era um menininho, né? O Gabriel do fim do ano já era um homem. Como muito afobado. Isso. Então. A revista 442, traduzido para português, produziu uma entrevista com o Gabriel Jesus. E a produção tem o seguinte título: 4 coisas que você não sabe sobre o Gabriel Jesus. Olha só que interessante. Vamos acompanhar 2 dessas 4 histórias.